Vamos lá. Eu vou programar aqui o botãozinho de entrar, porque o design acredito que todos vocês fizeram, que não fez está terminando. Então vamos lá, o botão de entrar, 2 cliques no botão entrar. E aí a gente vai fazer a programação nesse botão 1 aqui, ó, dentro do botão 1, que é o botão de entrar, certo? Se o seu não tiver essa parte aqui, não se preocupe, que vai importar isso aqui, ó. Então a gente vai usar o arquivo que vai nos auxiliar. Eu fiz uma modificação, então tem gente que está bem adiantado, então não vai precisar refazer isso aqui, certo? Quem já está com ele funcionando, que já foi feito o teste, não precisa fazer, mas quem ainda está fazendo teste, ou quem não começou a programação ainda, vai ter que fazer. Então você vai pegar aqui, ó, o arquivozinho ele é um pouco grande, mas tem essa parte aqui nova aqui, que é do botão de entrar, botão de entrar. Mais abaixo também tem outro botão, mas vamos primeiro o botão de entrar. Então você vai copiar aqui, ó, seleciona até aqui, ó, antes do botão cadastrar. Então seleciona toda essa partezinha aqui, ó, botão direito, copiar, certo? Você vai copiar, vamos lá no Visual Studio, e aqui onde está piscando o cursor dentro do botão 1, botão direito, colar. E aí você vai colar toda a codificação, toda a programação que a gente fez. E aí tem algumas modificações que a gente vai precisar fazer, certo? Se caso o seu tiver dando erro aqui, ó, nessa parte TMP, GSQL, estiver dando esses erros, aí embaixo é que você faz o seguinte, ó, vem com o mouse em cima do erro, e espera aparecer essa lâmpadazinha, dá um clique, e vem nessa primeira opção, Use NPGSQL. Se para você não aparecer essa opção aqui, ó, Use NPGSQL, é porque você precisa fazer outro procedimento e aí você me procura que a gente faz. Então, use NPGSQL e resolve o problema. E aí a gente precisa fazer algumas modificações para que tudo funcione corretamente. Primeiro, a primeira modificação vai ser nessa linha aqui, ó. Nessa linha. Você vai procurar mais à frente onde tem Database e no meu está descrito aqui Biblioteca. Mas o seu pode ser que esteja diferente. E aí como é que você sabe? Você tem que ir lá no PGAdmin, o meu já está aberto aqui, PGAdmin, você vai estar assim, ó. Você clica em Service, aí você procura por PostgreSQL, Databases, e aí você procura o seu banco de dados. Eu tenho vários aqui, mas você vai ter um que se destina à biblioteca. Então, ó, biblioteca, o seu pode ser que esteja outro nome. E aí você pega o nome que estiver no seu e coloca nessa parte aqui, ó, da frente do database. Aí você coloca o nome do banco de dados. Depois você precisa de modificar também nessa linha aqui, ó, dessa linhazinha. Você vai ter que modificar algumas coisinhas aí. Você vai modificar primeiro esses dados aqui, ó, que são os nomes das colunas. Então, nome, coluna, código usuário, nome, senha e e-mail. No meu caso, aqui, eu abrindo aqui meu banco de dados biblioteca e vindo até tabelas, na tabela cadastro usuário, eu vou conferir o nome das colunas. Eu tenho várias, mas eu não sou obrigado a usar todas, só o que para mim vai ser necessário. Para mim, nesse caso, vai ser necessário apenas essa código usuário, nome e senha. Então, vou lá e confiro código usuário, nome e senha. E o e-mail também, no meu caso, eu vou precisar do e-mail também, mas se você quiser, você precisa colocar, ou se quiser também pode colocar as outras, se você tiver mais, certo? Sempre separando por vírgula. Modificado isso, você vem aqui para a parte de cadastro de usuário. Nesse cadastro de usuário é o nome da tabela, certo? Então lá no PGAdmin, ó, cadastro de usuário, é o nome da minha tabela. Aí você vai ver qual é o nome da sua tabela. Pode ter CAD usuário, cadastro de usuários, não sei, de acordo com o que tiver no seu, certo?
voltando aqui, você também vai ter que verificar o seguinte, viu? Aqui, ó, nessa parte. Você vai ter que verificar isso aqui, ó. Isso aqui é uma definição de abertura de uma nova tela. E aí você vai ver qual é a nova tela que você quer abrir. No meu caso aqui, eu estou fazendo a verificação. Se o nome e a senha estiver correto, ele vai abrir a tela principal, certo? Então, ó, tá aqui o nome da minha tela, tela principal, tela principal. A minha tela principal é a seguinte, ó. E aqui, gerenciador de soluções, tela principal. E é essa a minha tela principal, certo? Que é a tela que será aberta assim que eu clicar no botão entrar. Cliquei no botão entrar, se o nome e a senha estiver correto, ele vai vir para essa tela aqui, tela principal. Se você ainda não fez essa tela, faça, certo? É claro que aqui o design foi o que eu escolhi, mas você também escolheu o seu design aí no seu caderno, tem um desenho. Então se você não fez, faça. Agora se você fez, mas colocou um nome diferente, eu coloquei tela principal, mas você colocou o seu nome, por exemplo. Então aqui, nessa partezinha aqui, você vai ter que colocar o seu nome. Não tudo, mas aqui ó, onde tem tela principal. E tela principal você pode apagar e colocar o seu nome, certo? O nome que você deu para sua tela, certo? E aí ele ficou certinho assim, ficou verdinho, bonitinho, então tá tudo certo. Após isso, vocês vão voltar no design aqui da sua tela de login e aí você vai programar esse botãozinho novo usuário ou cadastrar usuários, como você definiu, que é o botão que quando você clicar ele vai abrir uma telinha onde você vai poder cadastrar os usuários, certo? É a telinha, eu já montei também, ó. Já está aqui o cadastro de usuários, de usuário, que contém apenas nome, senha e e-mail. O seu pode ter mais, quanto você quiser, não tem problema nenhum. Mas eu já criei essa telinha. Então eu quero abrir essa tela quando eu clicar nesse botãozinho aqui. E para isso eu preciso fazer a programação. Então você vem aqui, 2 cliques, aí ele cai aqui na parte de codificação. E aí você vai fazer uma programaçãozinha muito parecida com essa aqui, ó, que foi feita anteriormente, ó. Você vem aqui e aí você primeiro você diz qual é o nome da tela que você quer abrir. Então, o nome dessa tela é cadastro de usuário. Então, coloca cadastro de usuário. Eu vou dar um nome para ela, um apelido. Eu costumo falar que é um apelido, então pode ser qualquer nome aqui. Vou dizer que o apelido dela vai ser tela. E ela vai receber uma nova tela. Que tela é essa? É a cadastro usuário. Ponto e vírgula. E eu quero que ela seja aberta. Então, para ser aberta, eu vou chamar esse método aqui show. E aí ele abre uma tela para mim. Então, só com isso eu já consigo abrir uma nova tela. A tela de cadastro do usuário. Vou testar aqui para você ver, vocês verem como está funcionando. Então, vou testar aqui. Então, tá aqui. Se eu clicar em novo usuário, ele abre a telinha de cadastrar o usuário, certo? Só que essa telinha de cadastro de usuário ela ainda não está cadastrando, então eu preciso cadastrar. Só lembrando que quem já fez essa telinha de cadastro, já fez a programação dela também, não precisa fazer, certo? Agora se o seu está incompleto, ou até se você fez e não está funcionando corretamente, aí você vai ter que ao menos conferir se está faltando alguma coisa, certo? Até porque mesmo para quem já fez essa aqui, pode ser que tenha alguma coisa diferente aqui que o seu esteja faltando, então é bom você conferir. Então vamos lá. Então você vem em gerenciador de soluções, cadastro de usuários, e aí vai abrir sua tela. Se você não tiver, certo? Aí você me procura que a gente vê como é que cria uma nova tela, certo? Então nessa tela aqui, cadastro de usuário, a gente vai programar esse botãozinho de cadastrar. Então 2 cliques nele, ele vai vir para cá, certo? Vem para cá. E aí eu preciso mais de uma vez ir lá no meu arquivozinho que eu vou estar disponibilizando para vocês. Então,
arquivozinho, você vai descer até aqui, ó, botão cadastrar. E aí nesse botão cadastrar, tem a codificação toda que a gente precisa. Esse botão de cadastrar, você pega daqui até aqui, ó. Botão direito, copiar, certo? Eu copiei. Vou lá no Visual Studio novamente, botão direito, colar. E aí colou, certo? Colou. Deixa eu ver aqui. Tá rodando. Colou. E aí você só precisa fazer algumas modificações. Só lembrando mais uma vez, se caso aqui, ó, der erro, é porque tá faltando essa linhazinha aqui, ó. Tá faltando. A forma mais fácil de você colocar essa linha aqui, mais fácil do que digitar, é você em cima do erro aqui, ó, coloca o mouse, aí aparece essa lampadazinha, dá um clique e clica nessa primeira opção, Use NPG SQL. Aí ele automaticamente digita lá em cima e já corrige o problema, certo? Então, mais uma vez aqui eu também preciso conferir algumas coisas, assim como foi lá na tela login, nessa tela de cadastro você também precisa conferir. Então primeiro nessa linha, você vai vir aqui e vai conferir o database, qual é o nome do banco de dados. Olha, o meu é biblioteca, você vai ver qual é o seu. Você vê lá no PGAdmin qual é o nome do seu banco de dados. Vem aqui mais para baixo, dessa linha, você também vai olhar o nome da tabela. Olha, eu quero cadastrar o usuário, então você vai ver qual a tabela que cadastra o usuário. É essa aqui. O nome tá igual, beleza, tá diferente, você coloca o nome que estiver aparecendo para você aí. Você coloca aqui. E os nomes das colunas, nome, senha e e-mail. Certo? Nome, senha e e-mail. Então no meu caso aqui, ó, é nome, senha e e-mail. São essas três que eu quero, então tá aí. Certo? Aqui tem um detalhe importante, que é nessa partezinha aqui, ó. Pode ser que no seu dê erro nessa parte, ó. Aqui e aqui, pode ser que dê erro. Se o seu der erro, é fácil de corrigir. É só você modificar esse nome aqui, certo? Modificar. Mas qual é o nome que você vai colocar aqui? Você vai vir no design aqui, ó, do cadastro de usuário, vai dar um clique nesse componente aqui, ó, nessa caixinha aqui, vem em propriedades, e olha qual o name que está aparecendo aqui na frente. O nome que estiver aparecendo aqui na frente é que você vai colocar aqui. O mesmo serve para aqui e para aqui. O nome que você colocar aqui, o nome que estiver lá no componente, nessa caixinha aqui, ó, o name. Name é o que você tem que colocar aqui. E o do e-mail também. Se no seu banco de dados não tem a coluna e-mail, se não tiver, então você não precisa dessa linha, você pode apagar. Agora se você tiver, então você deixa. Com isso, aí você já consegue realizar o cadastro. Vou testar aqui no meu para ver se está funcionando. Então, biblioteca, novo cadastro, vou dar um nome aqui, ó. Dar uma senha, 1, 2, 3, e eu criar um e-mail. E-mail, arroba, coloca assim, João, arroba, gmail.com. Clique em cadastrar. E aí, ó, ele já funcionou, ele deu para mim a resposta como cadastro realizado com sucesso. Se o seu não aparecer, você fez o teste e não aparecer essa mensagem, é porque tem alguma coisa errada, certo? Então, eu já cadastrei, é João 1, 2, 3. Então, vamos testar para ver se ele já está funcionando aqui também, se a tela do login também está funcionando. É João 1, 2, 3. Entrar, ó, e aí funcionou. Tela principal, cadastro de livros e saída de livros, então ele já está funcionando. Se eu colocar a senha errada, 45, entrar, ele vai dizer que a senha está incorreta, certo? Se eu colocar João Pedro, colocar assim, ó, Pedro, entrar,
E ele não vai reconhecer, porque não existe Pedro, não existe Pedro. Só que aí quando eu coloco o João, aí ele diz que a senha está incorreta, e se colocar a senha correta, ele abre aqui, certo? Tenho a tela de cadastro do usuário, tela de login, parece que ele deu uma bugada. Vou salvar aqui, tentar abrir novamente, ó. Tela de login, tela de cadastro, e agora eu vou fazer aqui a tela principal. A tela principal vai ser bem fácil, porque não precisa de código muito grande, porque ele só vai servir para abrir a tela de cadastrar os livros e a tela de saída de livros. Então aqui eu fiz o seguinte, eu fiz a tela de cadastro de livros, então eu tenho aqui o cadastro de livros, certo? E eu tenho a tela de saída de livros, certo? Então essas duas telas. E aí eu quero abrir elas. A gente já viu aqui que a programação para abrir uma nova tela é bem simples. Inclusive tem aqui, ó, nesse botão usuário, tem a programação. Eu digo o nome da tela, dou um apelido, nova, nome da tela e dou um show nela. Então a mesma coisa que eu vou fazer lá na tela principal. Eu venho aqui, dois cliques no cadastro de livros. E aí eu vou dizer qual é a tela que eu quero abrir. Se eu quero abrir cadastro de livros, então eu vou colocar o nome da tela, cadastro de livros. Dou um apelido para ela, vou chamar ela de livros. E vou repetir o nome dela, cadastro de livros, parênteses, um novo nome que eu dei para ela e dou um show para abrir. Beleza, a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, no meu botãozinho de saída de livros. Então, dois cliques em saída de livros e eu vou dizer qual o nome da minha tela. Eu quero abrir a tela saída de livros. Vou chamar ela de saída e novamente saída de livros. Vou dar um show na tela saída e aí ela já vai funcionar corretamente. Então eu vou iniciar aqui, ó, e ver se está funcionando. Vou colocar ali, ó, usuário João, 1, 2, 3, entrar. Ele já apareceu na tela principal. Se eu clico em cadastro de livros, meu cadastro de livros. Se eu vim aqui em saída de livros, então tá aí, saída de livros, certo? Então vou parar por aqui desse vídeo e aí faço mais um vídeo mostrando a programação desse cadastro de livros e saída de livros, certo? Então vamos lá, eu quero ver o pessoal fazendo, certo? E no final de tudo é que eu vou fazer esse botãozinho aqui de esqueci a senha, que a gente vai precisar criar um e-mail para poder utilizar.